Eu lembro que quando eu era criança, eu de alguma forma aprendi ou criei o costume, né? Ou foi criado em mim, não sei, de achar que tudo que eu quisesse ser, eu poderia ser. E isso é muito bom. Acho que toda criança devia poder sonhar assim, né? E aí, eu acreditava fortemente que, na verdade, é possível que eu seja qualquer coisa que eu queira ser. E eu lembro que eu tinha uma lista de 10 coisas que eu seria quando eu crescesse. E nessas listas tinha jogar futebol, ser um jogador de futebol. Engraçado que uma das coisas eu me lembro era ser inventor. Seja lá o que isso quer dizer especificamente, eu queria de alguma forma ser conhecido por alguém que criava coisas. Eu lembro que eu também queria ser cientista e várias outras coisas assim que eu achava que era muito legal. Conforme eu fui crescendo, eu fui me envolvendo cada vez mais com o ambiente de igreja e até trabalhar com isso mesmo, como é o caso hoje. Trabalho com igreja, por mais que esse não seja meu único trabalho. Mas quando eu fui começando a me envolver com essa questão de trabalhar com igreja e tal, não só trabalhar com igreja, mas dentro de mim foi desenvolvendo uma coisa que também era equivocada, sabe? Eu achava que gastar minha vida para Jesus, ou viver para Jesus, ou como eu quero falar nesse vídeo, viver para a glória de Deus, tinha mais a ver com estar envolvido com a igreja só. Isso faz tempo que eu não penso dessa forma, mas quando eu comecei a parar de ter os meus delírios saudáveis que uma criança deve ter na hora de sonhar, e quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que não dava para ser todas aquelas coisas, e eu fui achando que eu não seria todas aquelas coisas, porque obviamente me faltaria tempo e recurso para ser tantas coisas ao mesmo tempo, mas também porque eu tinha decidido viver para a glória de Deus. E eu comecei a pensar e achar e alimentar alguma coisa na minha mente que viver para a glória de Deus tinha a ver com estar 100% focado para a igreja, né? Ter um trabalho de tempo integral na igreja, ser um ministro assalariado do evangelho que pode viver para pregar a palavra, para cuidar das coisas da igreja, enfim. Eu achava que isso era viver para a glória de Deus. Até que eu comecei a entender que viver para a glória de Deus era mais profundo do que só trabalhar na igreja. Viver para a glória de Deus era algo que exige mais de mim. Olha o tamanho do galpão que está aqui atrás de mim. E é de um dos irmãos da nossa igreja. A gente está gravando para eles aqui, fazendo conteúdo. E é muito bom ver alguém de perto da gente crescendo, né? E a gente tá junto também. A gente tem trabalhado com eles. Como eu já falei aqui em algum canal algumas vezes, eu trabalho com criação de conteúdo para empresas também, né? E é muito massa ver quando alguém tá crescendo. Não só com o nosso trabalho, mas com o trabalho deles mesmo, sabe? Não, obrigado. Cadê o cavalheirismo? O quê? Cadê o cavalheirismo? Não, mas Sua mãe não te ensinou não lavar louça? cavalheirismo é você não tirar da mulher a oportunidade de ela fazer o que mais lhe traz honra. Deixa as feministas te ouvir. Sua mãe não te ensinou a lavar louça não? Não ensinou. Na casa dela tinha máquina de lavar. Quando eu comecei a ter contato com algumas literaturas, e não só de lê-las, mas de ouvir falar delas, eu comecei a entender que a vida integral do discípulo não tem a ver com o seu trabalho somente, mas sim com o seu coração entregue. Um discípulo de Jesus é alguém que escolheu seguir Jesus, e às vezes sim, isso vai significar deixar algumas coisas para trás, mas nem sempre é deixar tudo e qualquer coisa para trás, né? Ser um discípulo de Jesus é seguir Jesus primariamente, é conseguir colocar os olhos em Jesus e aprender com ele e viver para
ele, para aprender dele, né? Isso é o que faz sentido ser um discípulo. Eu ouvi alguém dizendo esses dias uma coisa que faz muito sentido. A diferença entre um aluno e um discípulo é que o aluno está preocupado em aprender informações do seu professor, enquanto o discípulo está preocupado em aprender um legado, né? Que ele precisa não só absorver, mas também, de certa forma, soltar e liberar e viver a partir disso. Fazer as coisas para a glória de Deus, muitas vezes é tratado como algo só que envolva coisas que a gente considera religiosas, né? Às vezes a gente fica pensando que se não for algo tocando louvor de fundo, não é para a glória de Deus, né? Mas nem sempre glorificar a Deus é com louvor tocando de fundo. Às vezes glorificar a Deus tem a ver com a excelência, com honra, com manter a aliança com as pessoas, com fazer as coisas de maneira honesta e as pessoas poderem ver um caráter de alguém que conhece e honra a aliança porque foi inserido numa aliança que é maior, né? Ser um discípulo de Jesus é aprender com Jesus em todas as áreas, e aprender com Jesus em todas as áreas é refletir Ele em tudo aquilo que a gente vive. Então, seja como pai, como marido, seja como esposa ou mãe, seja como um aluno, seja como um filho, seja como um neto, seja como um funcionário ou como um patrão, seja como um pastor ou seja como um pedreiro, um advogado ou um médico, um jogador de futebol ou qualquer área da vida. A gente glorifica a Deus não quando faz coisas que parecem religiosas, mas a gente glorifica a Deus quando tem um coração que é discipulado por Jesus e tá fazendo sim coisas grandes ou pequenas aos olhos do mundo, né? Mas grandes porque o nosso coração tá totalmente posicionado nisso, né? Em fazer o nome de Jesus honrado, sabe? Exaltar o nome de Jesus não é cantar só um louvor para Jesus, sabe? Exaltar o nome de Jesus é viver uma vida que exalta o nome de Jesus. Aumentar seus gritos do que me afastar e nunca mais notar o que eu acho impossível. Mas se a porta fechar e não se abre mais, é melhor aumentar seus gritos. Vestiu ela. Isso. Dice amén. No. Él le va las palmeras. Gracias, pastor. Um verdadeiro discípulo de Jesus não é alguém que começou a entender muita teologia e agora ele vai para a igreja e tem muita coisa para falar lá, ou ouvir e julgar o que está ouvindo lá. Um discípulo de Jesus que vai viver para a glória de Deus, de fato, é alguém que pode sim estar inserido na sociedade, que pode estar envolvido na sociedade e, de certa forma, manifestar aquilo que é o legado do seu mestre. E é claro que, às vezes, isso vai exigir mais do que só falar, mas sempre vai exigir falar, ok? Sempre vai exigir falar. Tem uma frase que é muito comum, né? Ficou muito comum, que é: prega a todo instante e, se preciso, use palavras. O evangelho precisa de palavras, ele é comunicado por meio de palavras, mas não só de palavras. E é por isso que as pessoas confundem a pregação do evangelho com um discurso público. Nem sempre a pregação do evangelho é um discurso público, mas a pregação do evangelho é sempre um discurso. De alguma forma, nós precisamos falar sobre isso. Mas não é porque é um discurso que a vida pelo evangelho é apenas um discurso. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida envolvida com coisas divertidas, com coisas chatas, com coisas radicais ou com coisas monótonas. Não sei, mas é uma vida envolvida com a vida de outras pessoas. E é assim que a gente consegue glorificar a Deus, de verdade. Você gosta de tacos? Tacos? Nunca comi tacos. Eu também nunca comi tacos. Você vai gostar de tacos? No México, muito tacos. Muito picante, não? Comida muito picante? Sim. Gusta pimenta? Come, vê se é apimentado. Solo se camarão, se você Se pedir só. muito picante? Mas normalmente não é tão picante. É um molho mais. É também? É mais molho. Normalmente você tem que decir no quiero pimienta.
achar que eu tô glorificando a Deus só porque eu estou de maneira integral envolvida com a igreja, ou não só de maneira integral, mas de maneira que as pessoas julgam ministerial, né? As pessoas vão chegar a uma conclusão de que só o pastor ou os presbíteros de uma comunidade é quem são verdadeiras pessoas que glorificam a Deus. Enquanto o resto de nós, que vai labutar com coisas diferentes, trabalham para de alguma forma assalariar alguém que viva para a glória de Deus. Isso porque há um grande equívoco no que diz respeito ao que é glorificar a Deus, né? Tem uma frase muito famosa do Abraham Kuyper, né, em que ele fala em que em todos os domínios de existência não existe 1 centímetro quadrado sequer dos quais Cristo, que é Senhor sobre tudo, não clame é meu. Essa frase é muito bonita, mas a gente gosta mais de citar ela do que viver a partir dessa perspectiva, porque isso significa que em todo lugar Cristo clama o seu senhorio. Em todo lugar não significa só no topo das montanhas, como muitas pessoas têm acreditado, sabe? Você tem que escalar uma montanha para glorificar a Deus. Não, meu amigo, você talvez precisa só criar os seus filhos com uma perspectiva completa do evangelho, de maneira que represente o discipulado de Jesus, ao ponto de você poder pregá-lo, sim, com palavras, mas também com a sua vida, sabe? E isso glorifica a Deus. Agora, quem falou disso de maneira mais assertiva, simples e profunda, bonita, é o nosso querido irmão John Piper, não é mesmo? Recomendação de livro, leia Em Busca de Deus, de John Piper, onde ele vai gastar algumas boas páginas para explicar que glorificar a Deus tem muito mais a ver com os nossos sentimentos, sim, com nossas atitudes emocionais, vamos dizer assim, com as nossas afeições, do que apenas com as palavras e canções que nós dizemos por aí. Em muitos momentos nós vamos glorificar mais a Deus por meio da alegria que sentimos ao fazer algo, tendo o coração nele, do que só constatando que o que estamos fazendo é religiosamente sagrado. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que você talvez glorifique mais a Deus quando você tá brincando com seus filhos do que quando você tá cantando um louvor, sabe? E esse vídeo, obviamente, não é um apelo a você não desejar servir a igreja em tempo integral se você sente que o Senhor te chamou para isso. Porque tem um outro lado que vai surgindo disso também, né? Que é um grande apelo das pessoas a jamais quererem desejar serem pastores ou missionários que vão viver em tempo integral, sabe? Os pais e mães têm pavor de pensar que o filho vai querer ser um pastor, um missionário, como se isso fosse uma vergonha. Vergonhoso é esse tipo de pensamento na igreja. Então, esse vídeo não é um apelo a isso. Não, pelo contrário. Se você sente que o Senhor te chamou para essa área, então vai fundo e honre a Deus e glorifique a Deus nisso. Mas o meu ponto é que esse vídeo é só talvez um chamado às outras pessoas que não se sentem chamadas para essa área, mas se sentem glorificando menos a Deus porque fazem coisas que parecem menos sagradas, sabe? A satisfação nele é o que de fato vai constatar se estamos glorificando ou não. Nós podemos estar fazendo algo que parece ter nada a ver com igreja e religião e glorificar a Deus mais do que alguém que está envolvido em coisas que nós julgamos religiosamente boas. Mas se o coração não estiver satisfeito em Jesus, ele vai estar satisfeito em outra coisa, e isso é perigoso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, comenta, envia para alguém esse vídeo também. Acho que esse é um bom vídeo para compartilhar, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho para você receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou!